E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai fazer o último vídeo dessa sequência onde a gente fala de problemas do primeiro grau envolvendo equações e sistemas, tá bom? Então vamos para essa última parte aí. A gente já fez anteriormente 4 vídeos onde eu mostro para vocês como resolver problemas utilizando equações e sistemas. 3 vídeos onde a gente falou de resolução com equações e mais um vídeo onde a gente falou de resolução com sistemas. Essa é a segunda parte de problemas onde a gente vai fazer resolução utilizando sistema de equações, beleza? Então, vamos brincar um pouquinho com isso daqui e vamos ver se a gente melhora aí o nosso desenvolvimento matemático, beleza? Nesse problema está escrito assim: numa divisão, o quociente é 4 e o resto é 3. Sabe-se também que a soma do dividendo do divisor do quociente e do resto é 50. Pergunta aqui no final, ele quer saber quanto é a diferença entre o dividendo e o divisor. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos tentar entender aqui como é que funciona uma divisão. A questão está falando que a gente tem uma divisão, então vamos entender como funciona uma divisão. Vamos pegar esses elementos aqui. Quando a gente tem uma divisão, a gente costuma ter algo que é representado assim, por exemplo. O número A, ele é dividido por um número B. Isso me dá um quociente Q e um resto R. Não é assim que a gente representa? Então, a divisão costuma ser representada desse jeito. Então, nessa divisão aqui, eu sei que o quociente é 4 e o resto é 3. E eu sei também que a soma do dividendo do divisor do quociente e do resto é 50. O dividendo aqui, no caso, é o A e o divisor é o B, né? Então, eu tenho o dividendo, divisor, quociente e resto. Beleza. Se eu for representar isso daqui, eu diria o seguinte, uma coisa que é básica para uma divisão, tá bom? É o que a gente chama de algoritmo de Euclides para divisão. O número A, ele sempre é igual a o número Q vezes o número B mais o resto. Se você pegar qualquer divisão, você vai ver que isso daqui sempre acontece. Eu vou colocar um exemplo tolo aqui para a gente ver isso. Vamos supor que eu pego, por exemplo, 23 divido por 5. Vamos ver o que é que isso dá. 23 dividido por 5 dá 4, né? E sobra 2. Opa, sobra 3. 4 vezes 5 é 20, 20 para 23 sobram 3. Note o seguinte, que o número 23, ele é exatamente igual a 4 vezes 5 mais 3, tá bom? Essa é uma das propriedades da divisão, tá, gente? O dividendo é igual ao produto do quociente pelo divisor e esse produto somado com o resto. Bom, no meu caso, então, eu sei o seguinte, que o quociente é 4, está escrito aqui, e o resto é 3. Então, eu posso dizer que o número A é igual a 4 vezes o número B, 4 porque o quociente é 4, e mais o valor do resto, que é quanto? 3. Então, eu tenho essa equação, ó, A igual a 4B mais 3. Bom, além dessa equação, o que é que eu sei? Eu sei que a soma, está escrito aqui, deixa eu marcar para a gente ver. A soma do dividendo do divisor do quociente e do resto é 50. Em outras palavras, o número A
que eu representei ali, mais o número B, mais o número Q e mais o número R, tudo isso junto é igual a 50. Bom, daqui então eu posso escrever que A mais B mais, aí Q vale quanto? 4, né? E R3, 4 mais 3, tudo isso junto é igual a 50. E aqui eu posso isolar A mais B. Então, A mais B é igual. Como eu tenho 4 mais 3, eu posso passar isso para o outro lado. Lembra que é 7, né? Então, eu já vou diminuir 7 aqui do outro lado. Vai ficar 50 menos 7, que dá 43. Eu tenho, então, essas duas equações. Essa segunda e essa primeira que eu encontrei aqui, ó. Com essas duas equações, eu vou formar um sistema. E aí eu vou resolver esse sistema para tentar chegar na resposta que eu quero para o problema. Tá bom? Então, vamos montar aqui um sistema utilizando essas duas equações que a gente tem aí. Já pode ir direto, quer dizer, não é obrigado que você ajuste aqui, deixe um sistema montadinho, bonitinho e tal, só para estar escrevendo. Aqui A igual a 4B mais 3, eu encontrei lá em cima. E depois eu tenho que A mais B é igual a 43. E esse sistema aqui, se você fosse organizar, ele ficaria bom para resolver tanto por adição como por substituição, ou até por comparação mesmo, tá? Ele está bem pronto para resolver por qualquer método, está fácil em qualquer um. Eu vou usar a substituição. Então aqui, primeiro passo, vou pegar a primeira equação, A igual a 4B mais 3. E ali o A já está isolado, então o primeiro passo acabou. Vamos para o segundo passo. No segundo passo, eu vou pegar a equação que sobrou. Qual é a equação que sobrou? A mais B igual a 43. E no lugar de A, que eu tenho no primeiro passo, eu vou colocar 4B mais 3. Então, eu vou ter 4B mais 3 no lugar de A. Depois, mais B igual a 43. Fazendo as contas ali, eu vou passar o 3 para o outro lado. Então, vai ficar 4B mais B igual a 43. E o 3 passa para o outro lado, troca de sinal. Ficou menos 3. Vou ser imediato aqui. 5B igual a 40. Tá tranquilo, tá? Se você tá nessa fase aqui, você deve estar entendendo isso de boa. E aí B vale 40 dividido por 5, que dá quanto? 8, né? Então, o valor de B é 8. Esse B aqui, lembra lá na nossa conta original, vou voltar aqui, ó. O B era o nosso divisor aqui na conta, tá certo? Então, vamos dar um nome aqui para ele, 8, aqui na nossa conta, é o nosso divisor. Vamos atrás do A. O que é que eu sei aqui do A? Terceiro passo. Eu sei, resultado do primeiro aqui, ó, de imediato, tá? Eu sei que A é igual a 4B mais 3. Então, o valor de A simplesmente vai ser 4 vezes 8 mais 3. Fazendo isso daqui, 4 vezes 8 é 32. 32 mais 3, esse é o valor de A, dá 35. Beleza, gente? O que é que eu quero? Eu quero a diferença. Vou voltar lá para mostrar a vocês. Esse daqui é o nosso dividendo. Nosso A lá na continha que a gente montou, ó. É o nosso dividendo aqui, o A. O que eu quero? Eu quero a diferença entre o dividendo e o divisor. Ou seja, basta diminuir, né? Diferença é a subtração. Basta diminuir os valores que eu encontrei. Então, aqui
a diferença vai ser 35 do dividendo menos 8 do divisor. Isso me dá 27, né? Então, a diferença aqui é 27. Ok, pessoal? Vamos para a questão seguinte. Está escrito assim: numa fábrica trabalham homens e mulheres. Na semana passada, o número de mulheres era 3/5 do número de homens. Mas nesta semana foram dispensados 5/12 dos homens e 2 mulheres, ficando o mesmo número de homens e de mulheres. Qual o total de empregados na fábrica? Bom, esse problema está dividido em 2 momentos aqui no tempo, tá, gente? Então, é importante que eu entenda isso. Eu vou me prender ao seguinte: eu vou representá-lo. É claro que eu vou representar nos 2 momentos, mas eu vou representar o número de homens e mulheres da semana passada, porque isso parece mais simples de representar no problema, porque a informação é mais tranquila. Veja que quando ele fala da semana passada, ele só diz que o número de mulheres era 3/5 do de homens, então é uma informação simples. Quando ele fala desta semana, ele diz que foram dispensados 5/12 dos homens e 2 mulheres, quer dizer, a informação é um pouco mais complexa. Por isso, então, eu vou considerar a representação da semana passada. Então, na representação da semana passada, vamos escrever o seguinte: que havia homens, vamos representar a quantidade de homens por H, e havia mulheres, vamos representar essa quantidade de mulheres por M. Ok? E o que é que eu sei? Eu sei que o número de mulheres é M, era, ou seja, é igual a 3/5 do número de homens. 3/5 vezes o número de homens. É isso que quer dizer 3/5 do, né? 3/5 vezes o valor. Nesta semana, e aí vamos fazer aqui uma mudança para representar nesta semana. O que é que eu tenho nesta semana? Nesta semana eu não tenho mais a mesma quantidade de homens e a mesma quantidade de mulheres da semana passada. Então, os homens dessa semana passam a ser 5/12 a menos do que os da semana passada, porque foram dispensados 5/12, entende isso? Então, como foram dispensados, a quantidade de homens é 5/12 a menos. Então, eu vou dizer que o número de homens é o da semana passada, H, menos 5/12. É porque eu fiquei pensando aqui, né? Não sei se você consegue entender, mas, por exemplo, já que diminuíram 5 em cada 12, então eu poderia representar isso daqui direto como 7/12, tá, gente? Então, do total, aqui eu tenho uma fração, então o número de baixo representa o total de partes. Eu tenho 12 partes. Das 12 partes foram dispensadas 5, então é como se eu tivesse 7/12. 7/12 de H representaria esse número de homens nessa semana. E as mulheres, aqui, por isso que eu falei aquele 7, né? As mulheres aqui seriam 2 a menos. Ó, foram dispensadas 2 mulheres. Então, vai ser o número da semana passada, que é M, menos 2. Agora, qual é o detalhe aqui? O detalhe aqui é o seguinte: quando foram dispensados esses homens e essas mulheres, ficou o mesmo número. Ou seja, essa quantidade que eu estou encontrando aqui, ó, H menos 5/12 de H, é igual
a M menos 2. Tá certo? Por que é igual? Porque o problema diz que depois que foram dispensados esses homens e essas duas mulheres, o número de homens e de mulheres ficou o mesmo aqui, ó, ficando o mesmo número de homens e de mulheres. Então, isso significa que essas duas quantidades elas são iguais. Bom, eu tenho então essas duas equações aqui. Eu vou pegar essas duas equações e vou montá-las em um sistema, tá, gente? Do jeito que elas estão aí, não vou fazer mudança nenhuma. As mudanças a gente vai fazer resolvendo no sistema. Então, vamos montar aqui um sistema para a gente resolver e chegar na solução do problema. O meu sistema tem, primeiro, M igual a 3/5 de H. E segundo tem H menos 5/12 de H igual a M menos 2. Tá assim então o meu sistema. Bom, eu vou fazer uma resolução de novo por substituição, tá? Aquele terceiro método. Então, primeiro passo aqui, eu já tenho pronta a primeira equação, então seria M igual a 3/5 de H. Quer dizer, eu nem preciso desse passo, né? Ele está pronto ali. Segundo passo, então, eu vou pegar outra equação. A outra equação é essa, ó, H menos 5/12 de H igual a M menos 2. O que eu vou fazer nessa equação? No lugar de M, eu vou escrever esse resultado do primeiro passo. Então, me acompanha aí, ó, vai ficar H menos 5/12 de H igual a M. Agora, no lugar de M, eu escrevo isso, ó, 3/5 de H. Resultado do primeiro passo. 3/5 de H. E menos 2. E vou resolver essa equação aí. Para resolver essa equação, eu tenho que tirar MMC. Ela tem dois denominadores. O MMC de 12 de 5, note que 12 e 5 não tem nenhum divisor em comum, né? Então, basta multiplicar 12 vezes 5, é 60. O MMC aqui é 60. O que eu faço, então? 60 dividido por 1 que tem aqui embaixo do H, fica 60. 60 vezes H dá 60H. Menos, é esse sinal aqui, ó. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 5H dá 25H. Igual. O sinal que vem logo adiante. 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 3H dá 36H. Menos 60 dividido por 1 que tem aqui embaixo. 60 dividido por 1 é 60. 60 vezes 2 é 120. E aí eu vou organizar essa equação aqui para chegar no valor de H. E ela vai ficar assim. 60H menos 25H, que já estavam aqui. E o 36H eu mando para o primeiro lado, ele troca de sinal, fica menos 36H. Isso daqui vai ser igual. Do outro lado eu tenho menos 120. E não tem outro termo, só numérico. Vamos fazer as contas já disso aqui. Vou pegar o resultado disso direto. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Negativo eu tenho 25 com 36, ok? 25 com 36 dá 61 negativo, não dá? Então eu tenho 61 negativo e tenho 60 positivo. Isso vai dar menos 1. Então isso vai dar menos H. Menos H igual a menos 120. Beleza? Bom, finalizando aqui, vou puxar isso lá para o topo. Eu vou ter que H é igual a 120 homens. E o número de mulheres que eu posso encontrar no terceiro passo, eu posso encontrar usando o resultado do primeiro, né? O resultado do primeiro era M igual a 3/5 de H. Então, M vai ser igual a 3
vezes 120 dividido por 5. Basta fazer essa continha aí, é fácil. Se você quiser, faz 360, que é o resultado da multiplicação, e divide por 5. É tranquilo. Se não, você vai fazer como eu vou fazer aqui, ó. 120 dividido por 5, eu vou dividir primeiro, dá 24. 24 vezes 3 é 72. Então, M é igual a 72. 72 mulheres, no caso. Beleza? Bom, gente, M é 72, H é 120, né? Vou deixar esses resultados aqui, porque a gente vai falar deles e vai pensar, então, nas consequências desses resultados, beleza? Então, deu 120 homens e 72 mulheres. Já me entendeu o que isso significa lá no problema? Vamos voltar a interpretar, beleza? Vem para cá, então, comigo. Vou sair aqui um pouquinho da tela e a gente vai ter o seguinte, olha só. Significa dizer que na semana passada, o número de homens, semana passada, vou escrever aqui, ó. O número de homens era 120 e o número de mulheres era 72. Beleza? Então, esse era o número da semana passada. Se eu estivesse falando da semana passada, na semana passada tinha exatamente 192 pessoas, seria a letra E, mas não é o caso. Tá? Eu não estou falando da semana passada. Qual é que o meu problema pergunta? Ele pergunta qual é o total de empregados na fábrica atualmente. Atualmente deve ser nessa semana, né? Nesta remete a presente. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, nesta semana, vou colocar assim, atualmente. Nesta semana, o que é que a gente tem? A gente tem, para começar, de maneira mais fácil, que 2 mulheres foram dispensadas. Então, 2 mulheres foram dispensadas, obviamente ficaram 70. Não é assim? 2 mulheres foram dispensadas. E a gente tem, de uma forma fácil, que o número de homens ficou igual ao de mulheres. Então, o número de homens também é 70. O que nos dá um total, né, de 140 pessoas. Então, a gente tem na fábrica, na verdade, 140 pessoas atualmente. Esse número 70 dos homens, ele também poderia ser calculado fazendo essa continha aqui, né? H menos 5 12avos de H. É claro que isso vai dar bem mais trabalho do que você entender que o número de homens ficou igual ao de mulheres, então é 70 e 70. Mas se você quiser fazer essa conta aí, tá? Faça por sua conta mesmo, H menos 5 12avos de H, que você vai encontrar 70, obviamente. Tá certo, gente? Vamos para a próxima questão, então. Questão 3 está escrito assim. O número de 2 algarismos é tal que o algarismo das unidades excede em uma unidade o algarismo das dezenas. Se invertermos os algarismos e somarmos o número resultante ao primeiro número, obteremos 55. Então, este número é... Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Primeira coisa que a gente vai fazer, um número de 2 algarismos, ele seria um número do tipo A, B. Ok? Um número de 2 algarismos seria um número do tipo AB. O que eu sei desse AB? Eu sei que B é o algarismo das unidades e A é o algarismo das dezenas. É assim? Então, esse seria um número de 2 algarismos. Ele diz aqui, destacado de verde, que o algarismo das unidades, que no caso é o B, ele excede. Excede quer dizer é a mais. É uma unidade a mais que o algarismo das dezenas. Ou seja, o B
ele é igual ao valor A e mais um a mais. Tranquilo? O B, que é o algarismo das unidades, ele excede em uma unidade o algarismo das dezenas, ou seja, excede em uma unidade o A. Em outras palavras, o B é um a mais que o A. Tranquilo? Agora ele diz o seguinte: se invertermos os algarismos e somarmos o número resultante ao primeiro número, obteremos 55. Bom, ele está dizendo o seguinte: se eu inverter os algarismos, quer dizer, se esse número, em vez de ser AB, ele fosse, por exemplo, BA, o que é que eu teria? Eu teria o seguinte: se eu somasse, por exemplo, AB, que é o número, com BA, que é o número com os algarismos invertidos, isso daqui me daria 55. Como que eu vou somar, então, números assim? Lembra que quando eu vou somar, eu tenho que entender o seguinte: esse A que está aqui, ele vale 10 vezes esse algarismo. Preste atenção aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse 43. Que número é esse? Não é 4 vezes 10 e mais 3? Não é assim? Supor que eu tivesse 58. Que número é esse? 5 vezes 10 e mais 8. Não é assim que funciona? Então, esse número AB, ele vale 10 vezes o algarismo A mais o algarismo B. E esse número BA, que está aqui, que eu vou somar, se você entendeu, ele vale 10 vezes o algarismo B mais o algarismo A. Quando eu somo o valor desse primeiro número com o valor do segundo número, que é o primeiro invertido, isso daqui dá igual a 55. Bom, organizando essa equação aqui, já vou organizar no sistema então, eu teria o seguinte, ó, 10A mais 1A dá 11A, 1B mais 10B dá 11B, igual a 55. E além dessa equação, eu tenho aquela primeira lá, que é B igual a A mais 1. E agora, basta a gente resolver esse sistema. A gente quer saber qual é o número, ou seja, eu quero saber quanto vale esse valor AB, né? Quanto vale esses dois algarismos aí. Vamos resolver isso? Vou fazer de novo por substituição, tá? Primeiro passo aqui, eu tenho B igual a A mais 1, já está pronto isso. Segundo passo, eu vou pegar a equação de cima, que tem 11A mais 11B igual a 55. No lugar de B, eu vou colocar A mais 1, então vai ficar 11A mais 11 vezes A mais 1 igual a 55. E vamos fazer essa conta aqui. 11A mais, aqui multiplica, fica 11A mais 11 igual a 55. Bom, fazendo essa conta aqui, gente, vem comigo e entende. Eu tenho 11A mais 11A, já vou somar. Isso dá 22A, né? E do outro lado, vê só, eu já tenho aqui 55. E eu vou ter 55 menos, porque o 11 passa, menos 11. Então, eu tenho 22A igual a 44. Resultado da subtração. Dividindo isso. 44 dividido por 22 dá 2, não dá? Então, esse A vale 2. Tendo o valor de A, eu acho o B. Terceiro passo aqui. O B, ele vale A mais 1. Ou seja, o B, ele vale 2 mais 1. Tranquilo isso. O B vale 3. Bom, gente, o meu número, então, AB, que é o que eu estou interessado, né? Eu estava interessado lá no número AB. Ele é 2, 3, ou seja, é 23.
Pensa lá um pouquinho, vale a pena pensar no que o problema diz. Se eu inverter esse número, ele vira 32. Então, se eu inverter e somar com o original, dá 55. Beleza? Vale a pena pensar nisso. Aqui o meu número é 23 vezes 5, eu encontrei? 23. Ok? Mais uma questão aí resolvida. Vamos para a questão seguinte. Questão 4. Está escrito assim. Em um restaurante, existem 20 mesas, todas ocupadas. Algumas por 4 pessoas e outras por 2 pessoas. Num total de 54 fregueses. Qual o número de mesas ocupadas por 4 pessoas? Então, primeira coisa aqui, esse é um problema parecido com aqueles problemas que a gente resolveu antes. Problema de cédula, aquele problema que a gente fez que tinha galinhas e carneiros, o próprio problema do estacionamento que tinha carros e motos. Então, esse é um problema semelhante àquele. Existem aqui um total de 20 mesas. E dessas 20 mesas eu sei o seguinte. Algumas estão ocupadas por 4 pessoas e outras por 2 pessoas, num total de 54. Ok? Então, eu posso representar aqui, então, da seguinte forma. Primeiro, vamos supor que as mesas com 4 pessoas, elas são X. E vamos supor também que as mesas com 2 pessoas, elas são Y. O que eu teria então? Como existem 20 mesas aqui, então eu posso dizer que o valor X mais o valor Y é igual a 20. Porque esse X mais o Y representa justamente o total de mesas de um tipo com o total de mesas do outro. Agora, esse 54 vai representar o total de clientes sentados nessas mesas. Em cada mesa do tipo X, existem 4 pessoas, então vai dar 4x pessoas nessas mesas. E em cada mesa do tipo Y, que são as mesas com 2 pessoas, existem 2 pessoas sentadas. Então, isso vai me dar um total de 2y. Quando eu juntar esses 4x com os 2y, aí me dá um total de 54 pessoas. Bom, meu caminho, então, aqui é descobrir o número de mesas ocupadas por 4 pessoas. É isso que eu quero, ó, o número de mesas ocupadas por 4 pessoas. Então, na verdade, eu estou querendo saber quanto é o valor de x, tá bom? Isso daqui já me bastaria no problema. Eu vou, então, calcular esse valor de x. Primeiro passo, eu vou fazer x mais y lá, a primeira equação, igual a 20, é a mais fácil, tá bem tranquilo. E eu vou tirar y daqui, porque eu quero encontrar primeiro o valor de x, então eu vou tirar y. Passo o x para o outro lado. Y é igual a 20 menos x. E agora, no segundo passo, eu pego a equação que sobrou, 4x mais 2y igual a 54. E no lugar de y, eu vou escrever o resultado do primeiro passo. Então, vai ficar 4x mais 2 vezes o resultado do primeiro passo, que foi 20 menos x, igual a 54. Sair aqui um pouco. Igual a 54. E vamos resolver isso daqui.
Fazendo aqui a multiplicação, eu tenho 4x, que eu só repeti, né? Não multipliquei nada, mas aqui eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 20, que dá 40, e 2 vezes menos x, que dá menos 2x. Isso daqui igual a 54. Organizando isso, ó, do lado de cá eu tenho 4x menos 2x. Vou escrever. E do outro lado eu vou ter igual, 54 já está. E o 40 que está aqui, ó, vai passar, vai trocar de sinal, vai ficar menos 40. 4x menos 2x dá 2x. 54 menos 40 dá 14, né? E aqui eu vou ter o valor de x. Então, x é igual, pode ir direto aí, né? 14 dividido por 2, x é igual a 7. Então, 7 mesas. 7 mesas com 4 pessoas, não é isso, pessoal? Bom, então, existem 7 mesas com 4 pessoas. Se você entendeu, obviamente, existem outras 13 mesas, né? Porque a gente tem um total de 20. Ali, ó. A gente tem um total de 20 mesas. Então, existem outras 13 mesas que tem 2 pessoas, né? Ok? Vamos para a próxima questão. Essa questão está escrita assim: num cofre há moedas de 25 e de 50 centavos, num total de R$ 67,75. Se as moedas de 50 fossem de 25 e as de 25 fossem de 50, o cofre teria R$ 2 a menos. Pergunta é quantas moedas há no cofre. Bom, é importante que eu entenda aqui, primeiro, que eu não estou interessado nem no total de moedas de 50, nem no total de moedas de 25, tá? Eu quero saber quantas moedas há no cofre, ou seja, eu quero saber o total. Então, se eu souber quanto dá a soma das moedas de 25 com a soma das moedas de 50, não a soma em dinheiro, mas a soma dos totais de moedas, eu chego na resposta para esse problema. Vamos organizá-lo então da seguinte forma. A gente já fez aí anteriormente problemas desse tipo, então não é difícil de entender, né? Se você tem acompanhado a sequência, você vai entender isso numa boa. Olha só, eu tenho moedas de 25 e tenho moedas de 50. Quando eu junto essas moedas, me dá um total de 67,75. Isso significa dizer o seguinte: vamos supor X moedas de 25 e Y moedas de 50. Então, quando eu juntar, por exemplo, o dinheiro de 25, que é 0,25x, né? Com o dinheiro de 50, que é 0,50y. Isso daqui vai dar igual a 67,75. É isso daqui que eu sei. Agora, eu sei essa outra informação. Ele diz o seguinte: se as moedas de 50 fossem de 25 e as de 25 fossem de 50, o que aconteceria? O cofre teria R$2 a menos. Como que eu represento isso? Se em vez de eu ter 0,25x, eu tivesse 0,50x, ou seja, as moedas de 25 passaram a ser de 50, ou 0,50x, tá?
E em vez de eu ter 0,50 y, eu tivesse 0,25 y, as moedas de 50 passaram a ser de 25. Tá? Então, pensa aqui. As moedas de 25 eram x. Agora, as de 50 passaram a ser x. As moedas de 50 eram y. Agora, as de 25 passaram a ser y. Então, se eu tivesse isso, o resultado do dinheiro no cofre seria R$2 a menos. Ou seja, em vez de ser 67,75, seria 65,75. Bom, esse é o meu sistema. E aí eu digo para vocês, não é interessante que eu calcule x e y aqui. Então, o que eu vou fazer aqui nesse sistema para facilitar a minha vida e talvez a de vocês? Eu vou somar essas equações aqui, porque eu estou interessado em saber quanto é x mais y. E olhando para esses números, como eles são os mesmos, quando eu somar vai me dar o mesmo resultado de x e de y, então vai ficar tranquilo de fazer isso. Vem comigo então. Se eu somar 0,25 com 0,50 aqui, vai dar 0,75, não é assim? X. E a mesma coisa aqui, se eu somar 0,50 com 0,25, vai dar 0,75y. E isso daqui vai ser igual, aí vou somar aqui, ó. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 7, 7, 14 com 1 fica 15, vai 1. 7, 5, 12, já é depois da vírgula, fica 13, vai 1. 6 e 6, 12, fica 13. Então eu teria 133,50. Como aqui eu tenho o mesmo número, eu posso organizar isso daqui de maneira comutativa e eu posso ter 0,75 vezes x mais y. Isso daqui é igual a 133,50. Eu disse de maneira comutativa, não é comutativa, tá, gente? É associativa. Eu tenho o mesmo valor, representado em duas parcelas, então eu coloco esse valor em evidência e coloco as parcelas aqui dentro, então isso seria associativo. Para descobrir então o valor de x mais y, que é o que me interessa, basta que eu divida 133,50 por 0,75. Como que eu faço para dividir isso daqui? Vamos ver então na tela seguinte, eu vou fazer essa divisão passo a passo aí com vocês, beleza? Para cá, então eu tenho 133,50 e eu quero dividir por 0,75. Primeira coisa que eu faço é que esses números têm vírgula, então eu vou eliminar as vírgulas. Aqui eu posso eliminar direto, pelo seguinte, esse número tem duas casas e esse também. Então eu posso somente tirar a vírgula. E tirando a vírgula eu tenho 13.350 dividido por 75. Acompanha aqui comigo. Ficou lisinha, sem vírgula. 133 por 75 dá 1. 1 vezes 75 é 75. Vamos diminuir aqui. 13, tá? 13 tira 5, fica 8. Aqui vai ser 12 menos 7, fica 5. Eu vou baixar os 5 ali, vai ficar 585. Aqui é 7. 7 vezes 7 é 49. Isso deve dar 7 ou 8. Eu vou tentar 7 aqui. 7 vezes 5 é 35. Vai 3. 7 vezes 7 é 49. 49 com 3 é 52, né? Aqui fica 0. 8 menos 2 é 6. Sobrou 60. Acrescento mais um 0.
ficou 600. 600 para dividir por 75 dá 8, né? 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 7 é 56, com 4 é 60. E aí não sobrou nada. 178 é o resultado da divisão. Então a gente volta aqui. X mais Y, que era o que nos interessava, é igual a 178. Ou seja, a 178, tem alternativa aqui, 178 moedas no cofre, tá bom? Então uma questão aí um pouco diferente, um pouquinho mais complicada talvez, para a gente entender. Dessa parte é isso, de problemas do primeiro grau por enquanto, tá, gente? É isso. Se vocês tiverem dúvidas nessa semana, aí vocês já sabem, é só mandar a dúvida, tá? Podem perguntar, eu vou deixar a atividade aí para vocês. Vai ser uma semana que vocês vão ter talvez as atividades mais difíceis do ano. Então se organizem, façam as atividades, se tiverem dúvidas, mandem, perguntem, porque a gente vai estar aqui, mesmo de casa, tentando ajudar vocês o máximo que a gente puder, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem essas aulas, elas são feitas para vocês. São momentos de bastante trabalho, mas são momentos também, assim, bastante gratificantes, porque é um trabalho que a gente sente que pode dar muito resultado para vocês aí no futuro, e vocês sabem disso, tá bom? Bom, por hora é isso. Como eu disse, em outro momento a gente se encontra aí adiante para resolver mais equações, mais sistemas, mais problemas, tá bom, pessoal? Por hora, valeu, abraço.